Se você acompanha o canal há mais tempo, já deve saber que os switches exóticos são o futuro no segmento de teclados voltados ao público gamer por uma série de fatores, como a durabilidade, já que a tecnologia utilizada no modo de funcionamento faz com que eles sejam imunes a double cliques. Eu já trouxe alguns teclados desse tipo aqui no canal, como os da linha ótica da Redragon e também o Razer Huntsman, que são realmente muito interessantes, e dessa vez eu tenho aqui em mãos o Ansa Pro, também da Redragon e que também é uma opção que chama muita atenção. Mas claro, como de costume, antes de começar, já vai canalizando aquele like maroto caso goste do vídeo, e considere também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdo como esse. E também para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos, já que estamos cada vez mais perto. E aproveita também para seguir a gente lá no Instagram para ficar por dentro das novidades do canal, porque toda vez que sai um vídeo novo eu anuncio por lá na mesma hora. E também para ficar atualizado diariamente, já que de segunda a quinta-feira temos o Plantão Pipoca News, com o Maldi trazendo as notícias mais relevantes do dia. Agora, bora pro vídeo! Lembre-se que para a compra de produtos dos parceiros Redragon, Gandias, Tidegre e XPPen, você pode utilizar o cupom exclusivo do PipocaTech nas lojas oficiais. Confira os links na descrição. De início, dá para notar que o Ansa Pro é basicamente um irmão do Surara Pro, sendo também uma opção mais minimalista, mas no caso do Ansa Pro temos algo um pouco mais chamativo, com RGB a mais para dar aqueles famosos FPS extra nos jogos. Mas mesmo assim ele ainda consegue manter aquele aspecto mais sóbrio, e mesmo sendo um teclado full size, ou seja, com teclado numérico, ele não tem um tamanho exagerado e consegue economizar um espaço na mesa, pelo menos na medida do possível para um teclado full size. Na qualidade de construção, ele faz bem bonito, com um plástico de boa qualidade na parte externa e com um backplate de metal logo abaixo das keycaps, que inclusive fazem com que ele seja um teclado bem pesado e que passa uma impressão muito boa em relação à construção. Além disso, ele não utiliza aquele design de teclas flutuantes que está bem comum atualmente, e eu particularmente prefiro assim justamente por ficar algo um pouco mais sóbrio. Ao invés disso, ele traz a carcaça superior que cobre as keycaps e esconde o backplate do teclado, deixando ele sem aquele aspecto mais exageradamente gamer. E por falar nas keycaps, elas utilizam o método de impressão Double Shot Injection, que consiste na utilização de duas peças separadas de plástico para uma única keycap, sendo que uma dessas peças é dedicada apenas ao caractere impresso. E isso faz com que a durabilidade da legenda seja bem maior em comparação com teclados que utilizam o método de impressão a laser. Em cima disso, assim como todos os outros teclados da linha ótica da Redragon, ele também está disponível no padrão ABNT2, que é o padrão brasileiro e acaba sendo um ponto importante para muita gente, já que algumas pessoas não conseguem se acostumar com o layout ANSI. Então, pra galera que tem medo da ausência do cedilha e do Enter em formato de botinha, pode ficar tranquilo com o Ansa Pro. Aliás, quando se trata de teclados optomecânicos, eu acho que nem tem outro fabricante que traga eles para o Brasil com o nosso layout, pelo menos até o momento. Então esse é um ponto bem positivo aqui. Mas voltando ao design, para não ficar algo tão simples e parecendo um teclado de escritório, ele também traz uma iluminação RGB tanto nas teclas quanto nas laterais, que em conjunto com o design mais angulado que ele tem, deixa um visual bem legal e até um pouco chamativo, mantendo também uma certa elegância, permitindo a troca dos efeitos nas duas áreas de iluminação.
Agora, na parte de baixo do teclado, temos os pezinhos de fixação que tem um tamanho bem legal e em combinação com o próprio peso do teclado, deixam ele bem fixo na mesa, garantindo que ele não vai ficar dançando enquanto você estiver digitando ou jogando. Além disso, apesar do teclado naturalmente já possuir um ângulo nativo de inclinação, ele ainda conta com os pezinhos de ajuste de altura para quem preferir assim na ergonomia. E por fim, aqui na construção externa, temos o cabo USB do Ansa Pro, que é fixo e revestido em nylon, dentro do padrão, mantendo um aspecto que não aparenta ser algo que vai apresentar problemas com facilidade. Ou seja, no geral, o Ansa Pro tem uma construção bem sólida e um design bem interessante para a galera que prefere algo mais minimalista, mas conseguindo agradar também a galera que prefere algo um pouco mais chamativo. Mas agora vamos falar do ponto forte desse teclado, que é justamente o switch, já que estamos falando de um teclado optomecânico. Como os outros teclados da linha, o Ansa Pro também utiliza os altemas V-Track, que são bem interessantes. Para quem não sabe o que são os switches óticos, eu fiz esse vídeo aqui explicando de uma forma mais completa, mas eu ainda vou dar uma explicação mais resumida aqui para caso você esteja com um pouquinho de pressa. Basicamente, ao contrário dos switches mecânicos convencionais, os switches óticos não utilizam aqueles contatos metálicos que fazem o acionamento da tecla. Ao invés disso, o switch nesse tipo de teclado atua apenas como uma peça que vai interferir na comunicação entre um emissor infravermelho e o sensor fotossensível que ficam na placa do teclado, que são os verdadeiros responsáveis pela ativação da tecla. Isso significa que, enquanto esses sensores ficam tentando uma comunicação constante, você vai pressionar o switch e ele vai bloquear essa comunicação. E nesse momento, o teclado vai registrar o acionamento da tecla até que você solte ela e o switch volte à posição original. Por isso, se você notar, os switches não são nem soldados à placa do teclado, e sim apenas posicionados na plate, já que eles estão ali apenas para fazer essa interferência na comunicação e para passar o feedback tátil correspondente ao modelo que você estiver utilizando. E é justamente por não depender daqueles contatos metálicos que dá para dizer que esse sistema é basicamente a prova de double clicks. A única maneira desse sistema apresentar algum problema é se o emissor infravermelho ou o sensor fotossensível queimarem, por exemplo. Mas como eles utilizam pouquíssima energia, as chances disso acontecer são bem baixas. Daí você tira o porquê dos teclados óticos serem tão interessantes. Na verdade, hoje em dia eu só recomendo os teclados mecânicos convencionais se você quiser algo realmente mais barato. Porque, pelos preços que você consegue encontrar teclados óticos hoje em dia, já nem chega a fazer muito sentido olhar para os teclados mecânicos. A menos que você queira algo realmente muito específico, como um switch personalizado para um feeling mais diferente, por exemplo. Mas que, nesse caso, geralmente é uma coisa que custa bem caro. Mas, voltando aqui no Ansa Pro, ele utiliza os V-Track na versão Blue, que é o que traz aquele feedback tátil e audível, ou seja, você sente o momento em que a tecla é acionada e também ouve o tec-tec do Switch Blue. E para fechar de vez o overview, temos o software do Ansa Pro, que também segue o padrão dos outros teclados da Redragon e é bem simples, mas intuitivo. Lá você pode configurar funções personalizadas para todos os botões, além de permitir também o controle dos efeitos de iluminação e também a criação de macros, sendo que todas as configurações podem ser salvas em 3 perfis que ficam salvos na memória do teclado. No fim das contas, o Ansa Pro é um teclado realmente muito interessante por parte da Redragon, e pela faixa de preço dele, que na data de publicação desse vídeo pode ser encontrado por cerca de R$320, ele é realmente um dos melhores teclados que você pode pegar se não quiser gastar tanto. E mesmo que o objetivo não seja economizar, eu diria que ele ainda é uma opção que vale bem mais a pena do que teclados mecânicos convencionais que custam até o dobro do preço, porque ele realmente faz bem bonito. Sendo assim, fica aqui a minha recomendação se você procura por um bom teclado e tem um certo foco na durabilidade também, porque nesse quesito os óticos realmente dominam. Bom, esse aqui foi o meu overview de mais um teclado da linha ótica da Redragon, o Ansa Pro, e eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar aquele like maroto se você gostou do vídeo, um dislike se você não gostou, e novamente considere se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdo como esse. Eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!